Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Quando uma gigante do agronegócio balança, a cadeia produtiva inteira sente o tremor. É quase que um terremoto. O recente pedido de recuperação extrajudicial da Raízen, envolvendo quase 65 bilhões de reais, acendeu um alerta vermelho no mercado. Afinal, como fica a segurança do produtor que fornece matéria-prima e também do investidor que compra títulos do agro, como os CRAs? Para traduzir o impacto jurídico e financeiro da reestruturação judicial da Raízen e empresas desse mesmo porte e explicar como você pode se blindar, pode blindar o seu negócio, o nosso convidado de hoje é o Dr. Hanna Mitanius, que é advogado especialista em direito civil. Dr. Hanna, seja muito bem-vindo. É um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado, Divino. O prazer é meu e vamos falar com todos hoje. Seremos momentos importantes. Doutor, eu fiquei sabendo que o senhor é cônsul. Sim, cônsul honorário do Líbano e Goiás. Isso mesmo. Que bacana, rapaz. Então o senhor é libanês. Também. Eu sou nascido em Goiânia, né? Brasileiro, nascido em Goiânia, mas meu pai é libanês, minha mãe filha de libanês. Eu tenho dupla nacionalidade, libanesa e brasileira. Com muita Qual que é o honra. tamanho da comunidade libanesa aqui em Goiás? Temos aproximadamente 350 mil libaneses e descendentes em Goiás. Rapaz, é muita gente. É muita É gente, tem muita muita gente. lojinha aí de libanês esparramada nas cidades goianas. O pessoal ainda chama libanês de turco? Chama. Assim, alguns, né, os mais antigos chamam de turco. Isso por conta do Império Otomano e tal, da dominação otomana na região do Líbano e da Síria, ficou um pouco dessa cultura, mas os libaneses não gostam não. Gosta não? Não gostam não. Porque Pois é, foi diz que os Hã. dominação. Ah, tá, entendi. Foram dominados pela Turquia e não gostam de ser chamados de turco, de quem os dominou, né, naturalmente. Tá certo. Não, uma outra hora você vai voltar aqui para contar essa história para nós. Vamos falar de outro Vamos sim. assunto hoje, menos interessante talvez por um lado, menos agradável por um lado, mas tão importante quanto do outro, né. Doutor, vamos falar sobre empresas gigantes do agronegócio que entram em dificuldade financeira e o que que isso pode impactar no mercado. Qual é a principal diferença entre uma recuperação judicial e uma extrajudicial, como foi o caso da escolhida pela Raízen? Eu costumo dizer, Divino, que a burocracia e, naturalmente, com a diminuição da burocracia da recuperação extrajudicial, nós temos, um custo, mais barato. A recuperação judicial é mais cara do que a extrajudicial. E a extrajudicial é menos burocrática do que a judicial. A extrajudicial é uma tratativa direta entre devedor e credores, muitas vezes sem a intervenção do Poder Judiciário, sem a figura do administrador judicial e sem outras burocracias. Mas isso é algo que é legal, é Hum. tranquilo de ser feito. Previsto na mesma lei, inclusive, na 11.101, Ah, com as tá. alterações posteriores. A mesma lei que Perfeito. criou, que extinguiu a concordata que existia lá atrás com o decreto, Aham, criou a certo. recuperação judicial, a extrajudicial e manteve a falência. A opção por extrajudicial, ela protege mais a imagem da empresa e também o patrimônio dos credores? Eu entendo que não, que é Não? exatamente a mesma coisa do ponto de vista Hum. dos credores e da devedora. É a mesma coisa, a relação é a mesma. A relação da composição
dos dois lados, sem intervenção de obrigatória de outras seguras. Esse plano da Raizen, eu falei praticamente 65 bi, dá 64 bi, 700 e poucos milhões. E já tem aí cerca de 75% de aprovação. A partir de agora, essa homologação judicial, ela é apenas uma formalidade ou a justiça ainda pode intervir nesses termos aí? Olha, a obrigação de levar ao Poder Judiciário, a devedora não tem, a recuperanda não tem. Uma vez levado ao Poder Judiciário, é dever do Poder Judiciário, e ele pode e deve fazer isso, analisar a legalidade das cláusulas, sem que se imiscuir nas questões econômicas, de valor. Se tiver alguma cláusula que afronte a determinação da lei, o Judiciário deve naturalmente excluir na homologação do plano aprovado pelos credores. Doutor, quando uma empresa âncora, uma empresa do porte da Raizen, né, uma empresa de altíssima credibilidade, pede recuperação, seja judicial ou extrajudicial, como é que fica a segurança jurídica do pequeno e do médio produtor ou da empresa que fornece para ela? Olha, a segurança jurídica, a partir do momento que temos uma recuperação judicial ou extra, ela toda vai ficar anexada ao plano de recuperação aprovado. Esse plano que passa a ser as condições do credor e a obrigação do devedor. Então, fica tudo amarrado lá, aquelas condições iniciais, primitivas que eles estabeleceram, a devedora, com cada um daqueles credores em termos de valor, prazo e forma de pagamento, todas ficam ali de lado e passa a vigorar o plano de recuperação. Ele é que cuida dessa relação devedora-credores. Certo. Existe alguma ferramenta, doutor, ou algum, digamos assim, algum contrato preventivo que blinde o produtor rural, as empresas fornecedoras contra o calote, por exemplo? Não estou dizendo que a Raizen está dando calote, não. Mas, um caso figurativo aqui, né? Existe alguma coisa que blinde contra um possível calote de uma gigante dessas aí do setor? Olha, Divino e todas as pessoas que nos ouvem, não dá para te chamar de calote o processo de recuperação judicial. É tecnicamente equivocado, não é correto Ah, a gente admitir isso, sabe? Nós precisamos certo, pensar assim: é um mecanismo jurídico, é um favor legal, a lei permite, e a empresa devedora está usando esse caminho para não quebrar, para conseguir pagar certo. os seus credores da forma como ela consegue e da forma como os próprios credores permitem, porque o plano tem que ser aprovado. Bom, existem créditos e categorias de créditos que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Algumas classes, por exemplo, o contrato de alienação fiduciária. Quem tem contrato de alienação fiduciária não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Ele recebe o seu crédito fora da recuperação, sem os deságios, sem o parcelamento, sem nada que a recuperação judicial impõe aos demais credores. Se o credor tiver essa categoria de crédito e se encaixar nos termos da lei, dos credores, né, que podem usar desse tipo de contrato, ele não está sujeito à recuperação. Mas dizer que existe uma blindagem para a recuperação judicial é muito arriscado. Efetivamente não existe. Todo mundo que fornece produtos ou serviços e presta serviço como empregados está sujeito a uma recuperação judicial. Do seu Infelizmente. ponto de vista, Do seu ponto de vista, eu acho que um caso como esse pode encarecer ou dificultar o acesso ao crédito, que já está difícil, né? Já está complicadíssimo, né? As taxas altas, os bancos estão segurando, soltando aos pouquinhos, mas isso pode dificultar ainda mais o acesso ao crédito para outras empresas do setor sucroenergético por um efeito dominó? Sim, eu entendo que sim. E isso vai gerar nos balanços do banco, né, dos bancos, um saldo negativo, enfim, uma conta que não recebeu, que não entrou como foi esperado, né, como foi gerada aquela conta. Naturalmente, o crédito pode ficar mais caro, o dinheiro fica mais caro, aumentar os juros e ter um efeito cascata, um efeito dominó no setor. Podemos ter sim, não tem dúvida disso. Doutor, o mercado financeiro entrou com os 2 pés no agro, acreditando que estava fazendo um grande negócio. Ainda é um grande negócio, sim. Eu tenho entrevistado aqui várias pessoas do ramo, né, do métier
Não é a minha área, não entendo, mas aqueles que entendem ainda dizem que é um bom negócio, que o que falta é muito mais conhecimento, que o setor financeiro entrou sem conhecer tanto as especificidades do agronegócio. Muitos investidores do agro compram CRAs e debêntures acreditando que é um porto seguro. Esse caso prova que o risco de crédito é de fato integral do investidor? Sim, eu não vou dizer risco de crédito, né? O Hum, risco de qualquer negócio que envolva um setor produtivo está sujeito às intempéries de uma recuperação judicial, aos efeitos de uma recuperação judicial. Não dá para pensar, eu concordo com você quando diz que o agro ainda é um bom negócio. Sim, é um bom negócio. É um bom negócio para quem produz, trabalha a terra, é um bom negócio para quem fomenta, para os bancos também é um bom negócio. Continua sendo um bom negócio para quem está na atividade, com, naturalmente, os riscos de uma previsão legal, que é a recuperação judicial. Mas ainda é um bom negócio, sim. Diferente da poupança, ou então dos CDBs, os papéis como os CRAs não têm o fundo garantidor de créditos, né? Falta clareza no mercado na hora de vender esse risco ao investidor comum? Divino, eu não entendo que o investidor comum se envolva nesse negócio. Hum, Invista, sabe? Geralmente é quem conhece, quem está no mercado, quem é do mercado. E quem é do mercado sabe disso. Ele se, hum. naturalmente, se beneficia dos bons rendimentos e quando a coisa não vai bem, ele naturalmente chora e dá o grito: olha, aconteceu, ficou ruim para mim. Mas se fosse bom, ele não estaria naturalmente dizendo que foi muito bom e que eu tive rendimentos bem superiores ao da poupança e de outros investimentos, né. Faz parte da atividade, sabemos disso, todas elas. É, tem uma frase que, numa certa época, foi muito usada, que o choro é livre, né? Qualquer um pode chorar, né? Enfim, não dá para dizer para o agronegócio, para o sucroalcooleiro, enfim, qualquer segmento, você não pode pedir recuperação judicial. Não tem como fazer isso, né, o mercado está aberto a todos, e numa dificuldade, numa crise de setor, naturalmente as pessoas vão socorrer aos remédios jurídicos existentes. E não é só a recuperação, tem ações revisionais, tem limitação de juros e tantas outras oportunidades que todos podem pedir no poder judiciário, né. E não é só no agro também, né? Não é É. exclusividade do agronegócio, né? Setor varejista e tantos outros. Hoje, nós estamos vendo, a nível nacional, o varejo reclamando do celular, que É, vende roupa e vende tantas coisas. Ninguém vai na loja mais, ou diminuiu o número de clientes nas lojas. Aí os empresários precisam ir se adaptando, né? E se é. adaptando e tal. Em 2007, eu me lembro que eu atendi um empresário de São Paulo que trabalhava com uma indústria que fazia uma peça para empresa de videocassete. Hum. Naturalmente estava acabando já. Falou: "Olha, você precisa mudar de segmento. Ou você se adapta, não adianta pedir recuperação judicial, você vai quebrar, ué. O problema seu não é de caixa, é de produto, seu produto é muito ruim, acabou, ué. Não adianta mais fomentar essa atividade sua, muda de atividade, né, arruma outra coisa para fazer". É isso, né. O empresário tem que se modernizar, atualizar, se adaptar a um novo mercado. É, e isso acontece o tempo todo. Agora, por exemplo, tem uma tendência de a turma mais jovem tá deixando de ir para os botecos, deixando de beber e tá indo para academia, malhar. Mudança, né, de paradigma, mudança. E não quer dizer que vai ficar o resto da vida assim. Daqui a pouco pode ser que a turma volte a beber de novo e tudo muda, Isso, né? agora malhar, preocupado com saúde, com desempenho físico, é uma fase, eu acho que são fases, né. É, Tá cheio de academia por aí, para todo lado tem uma academia. todo canto, né? Então Aconteceu com tem. a indústria do tabaco, uma certa época, né? Isso, Então, exatamente. né? Isso mesmo. Voltando lá na raiz, hein? O credor que não se manifestar, doutor, ele sofre automaticamente o maior deságio? A lei, ela penaliza a inércia ou isso é uma armadilha dos contratos? Isso pode ser uma pegadinha dos contratos. A lei diz Hum, inclusive o contrário, que não pode penalizar os credores que não compareceram. Ela pode criar critérios diferenciados para credores que comparecem, não para votar, mas na condição de parceiros, que fomentem a atividade, que dê algum estímulo àquela devedora. Fora isso, não pode ter penalidade.
Então é preciso que o credor esteja atento e leia o plano que está submetido a ele antes de aprovar, antes de votar, antes de assinar a concordância. O que acontece é que os credores não contratam advogado. É preciso contratar advogado, então eles mesmos leiam. As coisas não são tão complicadas assim. Lê o tamanho do deságio, lê a forma, a extensão do parcelamento, em quantos anos vai receber, as condições de pagamento. Se fizer isso, ajuda bem, né? O brasileiro tem um problema, doutor. Ele não lê bula de remédio, Pois é. ele não lê o manual de instalação. Primeiro ele queima o equipamento, depois vai ler o manual de instalação. Como é que Aí funciona? não adianta reclamar, a culpa não é da credora, a culpa é de quem não leu. Aí é preciso ler, contratar advogado, jeito do ramo para cuidar do crédito, né? Quem Concordo com o faz senhor isso, plenamente. melhor. Quem faz isso recebe melhor. É, mas é cultural. O brasileiro ele tem uma dificuldade para ler as coisas. Contrato, né? Ele fala assim: ah, eu não vou poder mudar nada nisso aqui mesmo, então deixa eu já assinar logo de uma vez e pronto. Lá na frente ele paga o pato, né? É, e não é bem assim. E o plano de recuperação é um contrato, é uma obrigação que Uhum. os 2 estão convencionando ali, que tem que ser lida pelos 2. A recuperanda faz o plano, apresenta para discutir com os credores. Pode ser que ela tenha maioria já, mas pelo menos você põe o pé lá, discute, cria caso, faz barulho, vai alertar outros credores. De repente você atrapalha essa maioria com um grito de insatisfação. Pode acontecer, já É. aconteceu muitas vezes inclusive. Como é que as agências de classificação de risco e grandes auditorias, elas podem se antecipar a essa deterioração financeira de uma gigante antes de que aconteça um colapso, por exemplo? Ou não Ah, conseguem? acredito que sim. Quando entra em recuperação, o mercado já está sabendo. Hum, Geralmente, eles vão nos bancos grandes, começa a dever banco grande, daqui a pouco começa a uhum. operar com um banco que não tem agência na sua cidade, que não tem agência na capital, com um banco que só tem agência em São Paulo, na rua importante lá de São Paulo, só uma agência, atende online, que o juro é mais caro, dinheiro mais caro, juro elevado. Começa a andar por outros caminhos que não esses 6 ou 7 bancos gigantes que temos no Brasil. Já é um sinal de que as coisas não vão bem, o crédito já não está bom, já começa a ter título protestado, já os sinais, as pessoas sabem. Quando pede recuperação, o mercado está sabendo já. Nós temos casos recentes, como, por exemplo, da Americanas, que também, assim, era acima de qualquer suspeita, o Banco Master. Estamos vivendo uma crise de transparência e de governança no mercado brasileiro? Olha, eu acho que não, sabe, Divino, eu acho que não. Eu Hum, confesso a você que a Americanas, cada um tem uma receita própria, né. A Americanas, ela trazia e traz, né, nas cotas, 3 grandes nomes, né, pessoas muito sim, importantes. Acho que as pessoas deixaram de olhar a empresa e viam só os grandes nomes. Os grandes nomes continuam muito bem, a empresa que não ia bem e, né, e teve lá a dificuldade. O banco é um caso, nós estamos vendo na imprensa todo dia, um caso de polícia, né. O banco é um caso de polícia. Alguma coisa aconteceu lá, enfim, que a justiça está apurando, a polícia está investigando. O banco é um caso de investigação, de aprofundar bem isso. Eu não acredito que isso vá, enlamear todo o mercado, não é isso não, acho que é aquele caso específico, aqueles casos específicos, né. Eu acho que é isso. pois é. Quando acontece um caso, vamos voltar no da Americanas ali, porque os nomes realmente eles são nomes muito fortes, continuam muito bem, né? Como, assim, é muito complexo a gente entender um caso desse, né? Olha, o dono do negócio ali continua a vida dele normalmente, mas o negócio quebrou, o negócio não está indo bem. Não tinha que ter uma blindagem maior, até já te perguntei isso lá atrás, se não existe, mas não, assim, teoricamente não tinha que ter uma blindagem para que as pessoas estivessem mais protegidas ou para que o patrimônio daqueles nomes lá pudesse, Olha, nós sei lá. temos, ferramentas na lei que, se comprovada a fraude, confusão Hã, patrimonial, alguns requisitos, busca o patrimônio dos empresários. Mas, por hum, exemplo, nesse caso da Americanas,
ou de qualquer outra empresa que está em recuperação judicial pendente de aprovação do plano. O Certo. plano está lá para ser aprovado. É só os credores não aprovarem sem a garantia pessoal dos sócios. Hum. Eu não aprovo o plano sem garantia pessoal dos sócios. Depois de pedir da recuperação judicial, se não aprovado o plano, a empresa quebra. Aí na falência, sim, teremos incidentes de investigação que aprofundam mais desvio de finalidade, desvio de patrimônio, confusão patrimonial, desvio de recursos e tudo mais, fraudes. É isso. Voltamos àquela questão anterior que falamos há pouco. Os credores precisam cuidar do crédito deles. Porque se os credores cuidam do crédito, não é qualquer plano que passa. O Eu credor não aprovo. se sente o credor não se sente a parte fragilizada nesse negócio? O pequeno, o mais frágil, aquele que se ele se impuser diante de um gigante desse, depois ele pode se sentir prejudicado de alguma maneira? Pode ser que sim, mas prejudicado ele já está. Se ele cuidar do seu crédito, ele vai receber. Se ele não cuidar, prejudicado ele já está, a verdade é essa. Essa síndrome de que sou o pequeno e não consigo brigar com esse gigante, não deve existir, porque ele negociou com o gigante, vendeu para o gigante. Receber de pouquinho e em longos anos, não vale a pena, ele tem que brigar pelo crédito dele. Eu acho que se brigar, se posiciona melhor e dá para fazer. A história de que ele vai se prejudicar depois é muito longe. Ele já está sendo prejudicado agora. O senhor falou um ponto aí que é interessante, depois é muito longe. Acontece isso mesmo, a gente não sabe o que vai acontecer para frente, não sabe do futuro. Não, agora, e se essa empresa quebrar, você já está prejudicado, não vai nem receber agora. Então vai para É cima, verdade. contrata alguém e vai receber isso. Brigue pelo seu crédito, o crédito é seu, ué. No Falta caso isso. da Raizen, o plano dela prevê converter 45% dessas dívidas em ações, com valor aí de 50 centavos a unidade. Isso não vai jogar no colo do credor um risco de mercado que ele não pode assumir? Porque pode ser que ele pegue essa ação aí por 50 centavos a unidade, daqui a pouco ela vale 10 centavos a unidade. Pode ser que seja o contrário também, né? Sim, pode ser que sim. Pode ser que ele, inclusive, vire acionista de uma sociedade, aí por ações, que vai ser controlada, sabe lá por quem. Uhum. Pode acontecer. Voltamos lá. É preciso cuidar do crédito. Ele, quando autorizou pelo plano de recuperação, lá no plano de recuperação, que fosse criada uma pessoa jurídica, uma sociedade, uma empresa, sociedade anônima, e que ele fosse acionista, ele deveria, naturalmente, ter sido informado disso por um profissional que o auxiliasse. Não dá para ir admitindo ser sócio de pessoas que não conhece, que não sabe quem são, como vai ser gerido, que empresa é essa, sem devido esclarecimento. Volto. Aprova um plano sem saber o que estão aprovando. Virar sócio de sociedade, acionista de sociedade por ações, não é recebimento de crédito. Não é trocar o crédito por um tanto de ações. Não é pagamento de dívida. Mas é possível, se o plano for aprovado. Tem que naturalmente discutir o plano. É isso. Como é que fica o caso daqueles acionistas minoritários que já estavam lá, que já eram acionistas da Raizen, que de repente vão ter mais uma enxurrada de acionistas ali? Eles vão ficar da forma como o plano prevê. Eu não conheço o plano. Não conheço o Hum. plano, não sei como está isso no plano, quais são os direitos que eles vão passar a ter depois de aprovado o plano em diante. Como eu disse, dali para frente, o plano que define a vida deles. Tudo é o A plano. Raizen vai se dividir em duas empresas, digamos assim, duas vertentes. Uma é energia e a outra é combustíveis. Juridicamente, é possível garantir que os passivos e as dívidas não fiquem escondidos na parte mais fraca do negócio? Não, não é possível. É possível, vigiar isso, porque lá no É. plano de recuperação, o que deve ter acontecido? Uma cisão. A Raizen deve ter cindido em 2 outras empresas, uma com um objeto, outra com outro. Hum. E lá está especificado o que vai para uma e o que vai para outra. Inclusive, essa é uma das formas de recuperação e reestruturação de empresas, a cisão. Então deve estar lá. Ó, a empresa A vai ficar com isso, a empresa B vai ficar com aquilo. Voltamos ao plano.
saber para onde eu vou e quem e o que vai para lá, para onde eu vou. O que está indo para lá? O que tem de patrimônio indo para lá? Só coisa boa indo para lá e eu ficando na outra com a dívida? Voltamos à mesma história. Uma vez aprovado, aquilo vale para os credores. Vamos falar um pouco agora do produtor rural, porque o produtor está muito alavancado, está muito endividado. Ele comprou caro lá atrás e agora o produto dele vale muito pouco, a dívida dele cresceu absurdamente e veio as condições climáticas, ele não sabe como pagar isso, né? Isso é a realidade de muita gente, desde pequeno até médio e grande produtor rural. Eu tenho conversado com vários, inclusive conversei com gente que estava na iminência de entrar em recuperação judicial. Eu percebi ali o momento que a pessoa estava vivendo. Ninguém fica bem quando está perto de entrar com pedido de recuperação judicial, né? É uma coisa complicada. Qual é a maior lição que o produtor e o investidor do agro devem tirar dessa estruturação da Raizen? Olha, eu acho que o produtor rural no Brasil, de tudo isso que está acontecendo, não só da Raizen, do resto da situação Hum, deles, é questão de tirar de ensinamento, de lição, é que o Ministério da Agricultura precisa andar com eles. Eles vão cobrar essa parceria do Ministério. Eles produzem, trabalham a terra, e o que que eles ganharam do Ministério nesses últimos tempos com a dificuldade do agro? A cobrança do Ministério sobre o CNJ, que eh, desencadeou, culminou num provimento do CNJ que só endureceu as regras para pedir de recuperação judicial do produtor rural. O Banco do Brasil, outro que endureceu também, que é o grande fomentador da atividade, um banco público, né? Enfim, Ministério da Agricultura, Banco do Brasil, Conselho Nacional de Justiça, o produtor rural, que é o grande gerador de renda, de PIB, de divisas para o país, ficou sozinho. Ficou sozinho com as regras mais duras para pedir recuperação judicial. A verdade é essa. O negócio não é ruim, mas está passando por um momento ruim. E eles estão sozinhos passando por essa dificuldade. A verdade é essa. Eles vão cobrar essa conta aí da turma do político, do ministério, eles têm que se unir em sindicatos, em associações e cobrar essa conta de alguém, esse apoio de alguém. Tá faltando articulação? Tá Porque faltando. as entidades representativas existem. Você tem uma Existem. CNA, você tem uma Sociedade Rural Brasileira, você tem a ProSoja, você tem as federações, enfim, tem um monte de. Eu até brinco, às vezes eu falo assim: ó, tem muito cacique para pouco índio, né? Pode ser. Na hora de fazer a abertura da colheita, não sei de quê, aparece 10 caciques lá, né, que são de entidades, não sei o quê. Não estou, nesse caso, desmerecendo as entidades, elas têm o seu valor, têm o seu papel, fazem, mas como é que o produtor vai chegar no Ministério da Agricultura? Através dos Ele, editados. ele, pessoa física, ele não consegue chegar. Não consegue. Daí digo, o Banco do Brasil chegou a publicar nos veículos de comunicação, aí no jornal, enfim. Quem entrar em recuperação judicial vai ter as portas do banco fechadas. Foi, Ele verdade, chegou a dizer isso. foi. Eu vi uma entidade ou outra se manifestando, mas era necessário, imprescindível, que essas entidades se organizassem e fossem para cima do banco. Não é possível manter a conta cara como está, o dinheiro caro como está. Nós precisamos de alongamento e redução desses juros, custeio para a atividade. É isso. Não tem outro Pois jeito. é, mas aí Vamos entra numa outra questão, que é o Banco Central, com o juro, com a taxa Selic do tamanho que está. Banco nenhum vai diminuir juro enquanto a Selic não cair. Mas essa atividade, a atividade do agro tem regras próprias, viu, de definição de critério de juros. A gente sabe que no Brasil tem Banco Nacional, tem regra própria para FCO, para tantas outras atividades e fomento de atividades. Tem para o agro também, é possível criar isso para o agro. Nós sabemos disso. Sempre teve.
É preciso que tenha isso, que debata sobre isso, que o Ministério, com o Banco do Brasil, sente com essas associações, federações e discuta isso. Ou nós vamos assistir uma avalanche em 2026 e talvez até 27 de recuperações judiciais no agro. E isso vai causar um efeito dominó gigante no segmento. Não vai ser bom para ninguém. Isso impacta diretamente naquele pequeno produtor do interior, naquela pequena venda do interior, no bar do interior, no restaurante do interior. A verdade é essa, impacta toda a economia. Não é saudável para a economia do Brasil. E tem um outro negócio, porque grande parte do dinheiro que vem para financiar o agronegócio, ele não vem do Banco do Brasil e nem do BNDES. Ele vem das revendas, ele vem do mercado financeiro, ele vem desses fiagros, enfim, e esse dinheiro muitas vezes ele tem um custo ainda maior, porque ele não tem subvenção nenhuma. Alguma política pública vai ter que ter para acudir o setor. Ou nós vamos assistir. Nós estamos aqui falando em junho. Novembro, podemos falar novamente. Uma avalanche de recuperações e uma quantidade muito grande de pessoas atingidas por essas recuperações. E que sequer conseguem acesso à recuperação, porque é um procedimento caro, tem que pagar administrador judicial, custas judiciais, advogado, assessor financeiro. Tudo isso é a conta de quem pede recuperação judicial. Não é uma conta barata, nós sabemos disso. Nós custamos caro. A estrutura para pedir recuperação custa caro. Doutor, vamos torcer para melhorar, né? Vamos torcer para melhorar, porque o produtor rural, sinceramente, doutor, acho que ninguém, nenhum profissional merece viver o que está vivendo nesse país hoje. O produtor rural em especial, porque ele não tem controle sobre o que vai acontecer, ele não tem controle sobre a chuva, ele não tem controle sobre o incêndio que vai acontecer ali, da plantação dele, né? Enfim, uma série de coisas que ele está na mão de terceiros. Vamos torcer para dar certo e lá para novembro, o senhor voltando aqui, que a notícia seja boa, seja melhor do que a notícia de hoje. Sim, tomara que sim. Veja, viu? Doutor, obrigado. E depois nós vamos marcar uma outra data para a gente falar dessa comunidade aí, a comunidade libanesa. E ela tem relação com o agronegócio ou não? Não, não tem muito, não. Poucos casos pontuais, não tem, não. Tem alguns casos no interior, mas pouca coisa. A primeira geração empresários, comerciantes, e depois médicos, advogados, engenheiros, construtores, é isso. Tá certo. Doutor, muito obrigado, foi um prazer falar com o senhor, viu? O prazer foi meu. Obrigado, Gina. Boa tarde a todos. Muito bem, eu falei com o doutor Hannah Mitanius, que é advogado especialista em direito civil, é o cônsul aqui em Goiás da comunidade libanesa. E nós falamos sobre os impactos das grandes recuperações judiciais em toda a cadeia produtiva do agronegócio. Se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei aí pra gente, deixa um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal. Vai ser uma grande honra, um grande prazer ter você inscrito no nosso canal, recebendo as notificações dos nossos vídeos diários, de segunda a sexta-feira. Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.